O Vasco enviou uma proposta oficial pela contratação do atacante Brenner, no valor ali de 5 milhões de euros. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ele joga, suas principais características e o que está fazendo o Vasco investir na contratação desse atleta. Quais são os principais indicadores de desempenho do Brenner que fazem ele casar com o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. E o porquê o Vasco está buscando essa contratação. É muito importante que tu deixe o like aí já no começo do vídeo. Também é importante que você hype o nosso conteúdo e que compartilhe nos grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível, beleza? E se tu quiser comprar alguma camisa do Vasco, é só você clicar em um desses quadros que está aparecendo em algum desses dois lados aqui que você vai poder comprar uma camisa como essa daqui, entre outros, etc. Beleza? Brenner é um atacante brasileiro de apenas 25 anos de idade, um jogador que tem 1,76 m de altura. O Brenner chuta preferencialmente com a perna direita, atua como centroavante e tem como seus pontos fortes jogador âncora e o posicionamento. Ele estava emprestado nessa última temporada ao Cincinnati da Major League Soccer, mas pertence ao Udinese da Itália. Pegando para analisar a temporada de 2025 do Brenner, ele tem bons números. Ele conta com uma nota média de 7,28 atuando na Major League Soccer e a gente vê aqui o posicionamento do Brenner caindo bastante fora da área, se movimentando pela zona esquerda do campo, tocando bastante na bola, saindo bastante dessa referência. O Brenner é muito disso, é um atacante móvel, não é aquele cara que fica lá preso dentro da área, não, esquece esse centroavante que fica lá dentro da área. O Brenner participa ativamente também da construção das jogadas e abre espaço para os seus companheiros. A gente vê aqui 10 jogos dele, 10 como titular, em média jogando 87 minutos dessas partidas, com 6 gols marcados pelo Brenner, 2,4 finalizações em média por jogo, 7 grandes chances perdidas pelo jogador e uma conversão de gols muito boa de 25%. Esses gols do Brenner foram todos de dentro da área, de 17 tentativas e nenhum gol de fora da área. Ele fez 2 gols com a perna esquerda e fez 4 gols com a perna direita e não fez nenhum gol de cabeça. Pegando aqui os números de passes do Brenner, ele deu uma assistência, criou 2 grandes oportunidades de gols, passes decisivos 1,3, que são os passes que geram finalizações para os seus companheiros, passes certos 87% de êxito, no terço final 85% de êxito, tá muito bom. Passes longos certos do Brenner 1,4 com 74% de acerto, muito bom. Passes tensos certos 1,2 com 60% de acerto, tá muito bom também. E como o Brenner é um jogador que cai também pelos lados do campo, né, ele é esse atacante que tem essa movimentação, tem aqui cruzamentos certos 25% de êxito. Falando sobre a participação defensiva do Brenner, ele teve 2,7 de bolas recuperadas por jogo, corte por jogo de 0,4 e desarmes de 0,8. Dribles certos do Brenner 0,8 com 53% de acerto, tá? Que legal, interessante. Disputa de bolas vencidas 3,6 com 55% de êxito. Duelos ganhos pelo chão 3,4 com 56% de êxito. E nos duelos aéreos ganhos 40% de êxito. Não te diria que ele é um exímio vencedor de duelos aéreos, mas o Brenner também sabe fazer sim gols de cabeça, é um cara que preenche bem a área. E aí tu pega aqui para analisar o Brenner, na última temporada dele também na Major League Soccer que ele foi bem, foi em 2022, teve aqui uma nota média de 7,17, fez 18 gols em 31 jogos, 24 como titular. Na Udinese realmente ele não conseguiu repetir o mesmo nível de atuação, até por isso ele está prestes a ser vendido para o Vasco. Agora vem para o campo e bola entender realmente como funciona esse estilo de jogo do Brenner e as principais características dele. Esse compilado de melhores momentos eu peguei lá do canal de Futebol Campus BR e detalhei taticamente para vocês como joga o Brenner. É assim que joga Brenner, muito provável reforço do Vasco para a temporada de 2026. É o casamento perfeito Brenner e Fernando Diniz, como já foi no São Paulo e vai ser reeditado no Vasco. Eu quero começar destacando que o Brenner é um atacante que não guarda a posição. Ele sai bastante da área e consegue arrastar o zagueiro com ele. Assim, o Brenner consegue gerar espaço às costas para ele mesmo utilizar, como foi nesse lance aqui, ou para algum companheiro infiltrar. E aí pode ser um meia, pode ser os pontas do time. Mas ele é um cara que tem extrema participação fora da área e consegue fazer passes também para os seus companheiros, como foi nesse caso aqui. Ele dando um passe, deixando o companheiro em condições de marcar um gol.
De novo, sai da área, arrasta a marcação do zagueiro com ele. Nesse caso aqui ele vai buscar a finalização, que o goleiro faz uma grande defesa. Outro ponto que o Brenner tem também é essa finalização de média e longa distância. De vez em quando ele consegue acertar uns golzinhos também de fora da área. Mas ele é um cara que se movimenta bastante, cai bastante por esse lado esquerdo aqui o Brenner, saindo da área. E olha só a qualidade técnica dele para condicionar o corpo. E a bola para uma boa finalização rasteira no cantinho. Mais uma vez a gente vai perceber aqui o Brenner fazendo essa finalização, saindo dessa referência dos zagueiros e conseguindo ter espaço para buscar essa finalização de fora da área. Ele faz um gol aqui de esquerda. É muito importante para um centroavante que ele saiba fazer gol de esquerda e de direita. E outro destaque do Brenner é a velocidade. Ele é um jogador que tem muita força e muita velocidade para romper a última linha do adversário, para atacar essa última linha, fazer esse ataque de ruptura. Esse lance aqui é o Brenner se associando com um companheiro dele, o que mostra também essa capacidade dele de jogar fora da área, de ter essa qualidade, esse refino técnico para acertar os passes, fazer uma tabela e também deixar algum companheiro em condições de finalizar, de marcar. Quando ele sai da área para gerar esse espaço atrás das costas dele, ele sabe também jogar. Olha aí, mais um gol do Brenner no qual ele consegue dominar bem a bola, deixa ela condicionada para depois ele fazer o gol. Brenner também é um centroavante que preenche bem a área. Apesar de sair muito da área, de gerar bastante espaço às costas, quando essa bola principalmente está sendo jogada pelas laterais do campo, ou um ponto, ou lateral do time, o Brenner vai estar lá na área preenchendo para poder fazer o gol, aproveitar alguma oportunidade de gol. Isso aqui é um exemplo do que é o Brenner. Se liga só, ele sai da área para dar essa opção de passe em apoio frontal e arrasta o zagueiro com ele. Com isso, vai gerar espaço às costas para um companheiro de time, aqui no caso, um volante, infiltrar e ter a possibilidade de marcar o gol. Então o Brenner, além dele sair da área, ele também tem a capacidade de depois encontrar esse passe, de segurar a bola, arrastou o zagueiro, depois ele encontrar o passe para esse companheiro. Então ele é um atacante realmente móvel, com características que agradam muito ao técnico Fernando Diniz. Tu vê que ele participa ativamente do jogo. E aí, naquele Vasco do Diniz, onde a gente tem a bagunça organizada, que os jogadores não guardam tanta posição, o Brenner se encaixa muito bem. É um cara que sabe passar bem a bola. De novo, ó, sai da área, chamou o zagueiro com ele e ele mesmo consegue atacar o espaço deixado às costas desse zagueiro. Consegue tirar essa bola de regiões de pressão, como foi nesse lance aqui. Ele vai lá atrás para receber a bola, consegue sustentar e tirar ela da região de pressão. E aqui o Brenner atacando, fazendo essa ruptura de última linha, né? Recebe a bola e consegue fazer essa finalização muito boa com a perna esquerda. É como eu falei, o centroavante ele precisa finalizar bem de esquerda, de direita e de cabeça. Mais uma vez o Brenner preenchendo bem a área. Mas vocês veem muito essa característica dele, de ser um cara que realmente, como o Diniz falou, tem facilidade de fazer o gol, mas de sair da área e gerar espaço às costas. O ponta infiltrou, o zagueiro acompanhou o Brenner, gerou espaço e aí ele consegue fazer esse passe. Muito interessante, também os passes longos do Brenner, ele tem acertado bastante esse passe, onde ele vai fazer uma inversão de jogo. Olha só, ele tá tendo um percentual muito alto de acerto nesse tipo de jogada. E que eu falei sobre ele preencher a área, ser esse atacante que consegue preencher a área também. É uma das características boas do Brenner. E esse ataque de ruptura, o famoso facão, né? Na linguagem popular, o Brenner faz muito bem. Tem um timing correto para atacar a última linha, onde ele não vai ficar em impedimento e ainda vai gerar a possibilidade para o meia fazer esse passe para ele. Então talvez o Felipe Coutinho vai conseguir crescer nesse aspecto de dar assistências para um atacante que ataca bem a última linha do adversário, que rompe as costas da zaga. Então é interessante, olha só, como o Brenner sai da área, principalmente por essa região aqui na esquerda, ele se movimenta bem, sai da área e gera jogo. Encaixe do Brenner aqui em uma situação onde ele vai finalizar com a perna esquerda. Mais uma vez o Brenner fora da área, conseguindo receber essa bola com espaço para buscar a finalização, e no caso aqui o goleiro faz uma boa defesa. Mas olha como é que ele ataca bem essa última linha, principalmente vindo de trás. Ele sai, tira a referência do zagueiro e depois ele consegue atacar as costas desse mesmo zagueiro.
e que alguns gols de pênalti do Brenner para finalizar. É um atacante de boa qualidade técnica, boa movimentação e que eu vejo ele se encaixando muito nesse esquema de jogo, nesse estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. Eu acho que ele consegue se associar muito bem com todo mundo ali do Vasco do meio para frente e é um jogador que faltava essa opção de elenco do Vasco de um atacante mais móvel. Com o Brenner até o Vasco pode ter em alguns momentos o Ryan voltando a jogar na ponta, pode ser essa opção, né? Ele te dá mais profundidade de elenco, te dá mais opções. É uma contratação que eu aprovo bastante, acho ele sim um bom jogador. E o bom também é que a gente já sabe o que esperar do Brenner. Não é nenhum craque espetacular, nossa, vou esperar 50 gols do Brenner na temporada, não é isso. A gente espera do Brenner esse jogador pronto, esse jogador que já tem maturidade, que já encarou anteriormente o Campeonato Brasileiro também. E é isso, gostaram do vídeo? Deixa o likezão, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha nos grupos de Vasco, dê o WhatsApp para chegar ao maior número de pessoas possível. Já sabe que comprar camisas do Vasco como essa daqui, essa aqui é histórica, irmão. É só você clicar nesses produtos que estão aparecendo aí no decorrer do vídeo, beleza? Vou ficando nessa, abração do Francesco, nós. Fui!